Olá, amigos. Vamos dar prosseguimento ao Evangelho de Jesus. Hoje, com o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos começar rezando a oração que Jesus nos ensinou. Vamos silenciar, deixar que essa luz penetre todos os nossos poros, fortaleça o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito e que possamos, em paz, entrar em comunhão com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Lucas relatou que Jesus disse o seguinte: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se pode colher figos em espinheiros, nem se colhem uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Já Mateus relatou o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura se colhem uvas dos espinheiros ou figos de pedras? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E ainda tem Mateus e Marcos relatando de outra maneira diferente. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis créditos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Falsos cristos e falsos profetas. Kardec comenta da seguinte maneira: atribui-se comumente aos profetas o dom de revelar o futuro. Em decorrência, as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Ela se aplica a todo enviado de Deus, com missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, no entanto, ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Por tal razão é que, ao ser Jesus levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que ali estavam reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é este que te bateu. Houve, no entanto, profetas que fizeram previsões do futuro, quer por intuição, quer por revelação providencial, a fim de transmitirem avisos aos homens. Como os acontecimentos preditos se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade dos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas, tais que seduziriam até os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Aos olhos do homem do povo, todo fenômeno cuja causa seja desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso.
A causa do fenômeno, quando se torna conhecida, faz com que o aparente prodígio, por extraordinário que pareça, não seja outra coisa senão a manifestação de uma lei da natureza, até então desconhecida. Em todos os tempos, os homens têm explorado, em proveito de sua ambição e de seu interesse pessoal e de seu desejo de poder, certos conhecimentos que possuíam, a fim de ganharem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Esses são falsos cristos e falsos profetas. O verdadeiro profeta se reconhece por suas características morais. João, o evangelista, disse: Amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Desconfie, porém, das palavras muito doces e suaves. Desconfie daqueles escribas e fariseus que pregam virtudes e não praticam, mas trazem a aparência falsa de praticá-las. Desconfie daqueles que pretendem estar na posse exclusiva e única da verdade. Emmanuel, por meio de Chico Xavier, nos alerta que nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo, e quem examine atentamente a posição atual no mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganam indivíduos, famílias e nações. Acreditam alguns em promessas vãs, outros em ideologias e teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, grupos e criaturas atritam-se mutuamente procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima têm rolado por conta do verbo humano. Impossível, por agora, computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. No turbilhão das lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Repito, cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituiriam apenas teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso dar ouvidos a quem foge à realidade de nossos deveres. Assim disse o Chico Xavier. Nós aprendemos, nesses 2 últimos séculos, a acreditar à imprensa o relato fiel dos acontecimentos que nos proporcionaria o avanço do conhecimento humano. Gutenberg não poderia imaginar que seu invento poderia ser usado para espalhar mentiras, fake news e como instrumento da maldade humana. Com o advento da nova era, da chegada ao planeta de espíritos mais esclarecidos, estamos a constatar que muitos falsos profetas se manifestam diariamente por meio das mídias modernas a proferir sentenças e interpretação dos fatos, atendendo unicamente aos seus interesses, quer comerciais, quer ideológicos. A clara compreensão da parábola dos falsos cristos nunca foi tão necessária para podermos dar nossos passos na terra em meio à multidão que nos cerca hoje. Somos 7 bilhões de almas em busca da verdade e do autoconhecimento. Precisamos estar muito atentos para distinguir nesse mar de informações o que vem de Deus e o que vem das trevas. Dentro das casas espíritas, aquele que se sente tentado a explorar os fenômenos mediúnicos em proveito próprio, em se fazendo passar por um Messias de Deus, não pode abusar por longo tempo da credulidade de outros homens, pois muito rapidamente é desmascarado. Qualquer um pode enganar uma vez, mas não se pode enganar todo o tempo, diz o ditado popular. Aliás, produzir fenômenos aparentemente maravilhosos não prova coisa alguma por si mesmo. A verdadeira missão se prova pelo correto caminhar na vida. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, e que não se encontra entre os homens
mas entre os desencarnados. Essa categoria é a dos espíritos enganadores, dos hipócritas, dos orgulhosos e dos falsos sábios da espiritualidade que passaram da Terra para o mundo espiritual e tomam nomes respeitáveis para, debaixo dessa máscara que usam, tomarem aceitáveis as ideias extravagantes e absurdas. É comum nós vermos médiuns se apresentando, falando em nome de espíritos com nomes pomposos, nomes de cientistas, nomes de médicos, nomes de filósofos. Às vezes é puro exibicionismo, é puro ego funcionando em cima do médium, coitado. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, esses espíritos agiam de uma maneira menos evidente, através da inspiração da mediunidade inconsciente, auditiva e psicofônica. O número desses espíritos que se apresentam como alguns dos antigos profetas, médicos, filósofos, esse número hoje é considerável. João, o evangelista, nos põe em alerta contra tais espíritos quando diz: meus bem-amados, não creais em todos os espíritos, mas observai se esses espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentar esses espíritos, indicando-nos as características pelas quais se conhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É para esse discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos utilizar estas palavras de Jesus: reconhece-se a qualidade da árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, assim como se conhece a árvore pela qualidade de seus frutos. O Evangelho é bem claro ao nos chamar a atenção para a existência desses falsos profetas no cotidiano. Nós vemos isso em toda parte. É preciso sempre estar atento para ver realmente a conduta desses profetas, para saber se o que eles fazem é condizente com aquilo que pregam. É por aí que se percebe quando há falsidade na sua posição. Vamos rezar, porque é rezando que nos centramos e centrados nós podemos observar com melhor visão, com melhor sentimento, com melhor qualidade o que acontece à nossa volta, e nós podemos então diferenciar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Ok? Vamos lá. Senhor do Universo, dai-nos a Tua luz e o Teu amor, Teu conhecimento e a Tua verdade. Precisamos de Ti, Pai amado. Ensina-nos. Somos crianças ainda a engatinhar pelo chão terreno. Ajuda-nos para podermos caminhar a passos largos ao Teu encontro. Dai a todos nós aqui presentes tudo o que necessitamos. Somos fracos. Ajuda-nos, Pai amado. Queremos mudar ainda hoje, mudar para mais perto de Ti, para mais perto dos que de nós precisam. Obrigado, Senhor, por todos nós. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus,
um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração e um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés na montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja, Senhor.